Seja bem-vindo. Estamos no segundo vídeo da série de vídeos sobre programação orientada a objetos e o exercício diz assim: o paradigma de programação orientada a objetos apresenta alguns conceitos básicos que o balizam e o tornam um importante aliado no desenvolvimento de software. Pode-se afirmar sobre esses conceitos que, então vejam, está falando sobre programação orientada a objetos, falando sobre alguns conceitos básicos que o balizam, ou seja, que o norteiam, que dão sustentação para que ele possa fazer seu trabalho, certo? E dizem que esses conceitos básicos o tornam um importante aliado no desenvolvimento de software. E ele complementa aqui dizendo assim: pode-se afirmar, então veja, não está falando sobre é incorreto, não se pode afirmar, está falando que pode-se afirmar. Então vamos para as quatro afirmativas que tem aqui embaixo e ver o que elas estão dizendo. Então, isso aqui está partindo do princípio que está correto. Vamos ver se é isso mesmo. 1. A abstração contempla a identidade que deve ser única dentro do sistema, seja dos objetos ou das classes definidas no mesmo, sendo que essas geralmente são organizadas em pacotes ou namespaces. Realmente, a abstração é composta por identidade. Essa identidade diz que, dentro de um sistema, eu devo ter os objetos com nomes diferenciados, eu não posso ter dois objetos com o mesmo nome, ou classes também definidas com nomes distintos dentro do meu objeto, do meu sistema. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: por exemplo, se eu tiver a classe tela e de repente eu precisar ter uma nova classe tela em outro local do meu sistema, eu organizo elas geralmente que está dizendo aqui, em pacotes. O que significa isso? Eu tenho um pacote A, por exemplo, onde eu posso ter a tela, e posso ter num pacote B também a tela. Isso aí é quase como se fosse aquela estrutura de pastas que nós temos nos sistemas operacionais, onde dentro de uma pasta eu posso ter um arquivo ou outras pastas. Aqui é a mesma coisa, um pacote eu posso ter um outro pacote dentro dele ou classes. Só serve para que seja organizado o meu código, para que tenha uma certa estruturação dentro do meu código. Então, classes com o mesmo nome só podem existir em pacotes diferenciados, não podem existir no mesmo pacote. Então, isso está correto. Depois ele diz ainda sobre a abstração, né, que a abstração contempla as propriedades. Propriedades seriam os atributos, que essas também, né, então propriedades também denominadas de atributos, que representam as características dos objetos. Quando ele fala em características dos objetos, na realidade ele representa aquilo que o objeto conhece sobre si. Então, por exemplo, um botão, qual é a cor dele, qual o tamanho, o que está escrito dentro dele, quais são as ações as ações não, desculpe, as ações é outra coisa. Os atributos, então, por exemplo, qual seria a altura, qual seria a largura. Então, quais são os dados que esse objeto carrega consigo. Então, os atributos seriam os dados, seriam variáveis. Na realidade, na hora de escrever, elas são variáveis que são declaradas fora dos métodos. Então, são variáveis que têm um escopo global dentro da classe. Então, as propriedades ou atributos nada mais são do que dados que esse objeto ou que a classe fornece aos seus objetos, possibilidade deles armazenarem essas informações para poder trabalhar. Se a gente voltar ao exemplo da tela, poderia ser, por exemplo, a largura e a altura da tela, o título da tela. Então, são informações que ela precisa para saber se redesenhar, para saber quais são as informações que tem dentro dela. Na sequência, tem as ações. As ações seriam os métodos, certo? Também denominadas de métodos, que representam as ações que os objetos podem executar. Ainda no exemplo da tela, por exemplo, centralizar. Então, o método centralizar centralizaria a tela dentro da tela do computador, ou em relação a uma outra janela. Depois eu posso ter também o método abrir, o método fechar, o método redimensionar. Então, eu posso ter uma série de métodos que executam uma série de ações, que também fazem parte da abstração. Então, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, ela diz sobre encapsulamento, e diz assim: o encapsulamento propicia uma maior segurança ao código, pois pela sua utilização, determinadas partes podem ser ocultas, impossibilitando o acesso direto de outras partes do sistema. Realmente, o encapsulamento é um recurso muito importante dentro da programação orientada a objetos, porque, por exemplo, naquela nossa classe tela que nós estávamos falando, imagine que qualquer pessoa pudesse, qualquer desenvolvedor, eu tendo escrito essa classe, qualquer outro desenvolvedor pudesse chegar lá e falar o seguinte: não, agora a largura dessa tela é 50.
Não, agora a largura da tela é 30. Então, eu poderia fazer isso sem problema nenhum, só que com o encapsulamento eu consigo garantir uma maior segurança no código. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: o usuário, o outro desenvolvedor, está pedindo para trocar a largura da tela para -5. -5 não existe largura -5 de uma tela. Não é isso? Seria um erro. Então, se eu deixar aberto o atributo, ele pode ir lá e alterar esse valor para -5, e aí meu código pode ter uma consequência desastrosa dentro do sistema. Já pensou uma tela com largura -5? Como é que ele vai fazer para desenhar isso, né? Então, eu poderia passar isso, encapsular. Encapsular seria fechar ou proteger o acesso desse atributo, por exemplo, através do modificador de acesso chamado private. Ao invés de public, a gente troca para private. E aí, quando eu coloco private, automaticamente todas as outras partes de código de fora não conseguem mexer nesse atributo, só a própria classe. Então, nesse ponto, eu poderia colocar um método chamado redimensionar ou alterar largura, alterar altura, coisa do gênero, e aí eu seria obrigado a passar por esse método. Então, por exemplo, eu quero alterar a largura para 100. Então, eu teria lá alterar largura, colocaria entre parênteses 100, e aí eu passaria esse parâmetro para dentro da minha classe. Na minha classe, esse método alterar largura teria um controle para saber, escuta, o cara está passando um valor positivo, um valor maior que zero, né? Então, se ele passou maior que zero, opa, então eu já posso fazer a alteração da largura. Mas, além disso, notem que só alterar a largura não resolveria a questão visual, porque a tela permaneceria no mesmo tamanho. Aí eu poderia, além de alterar a largura, pedir para que ele redimensionasse a tela. E automaticamente ele já apareceria a tela no formato desejado pelo programador do outro lado lá que está pedindo para fazer esse redimensionamento. Então, notem que dessa forma, pelo encapsulamento, não só a questão de evitar erro, mas também de melhorar o código para que a outra pessoa do outro lado não precise saber o que está acontecendo dentro da minha classe. Ele simplesmente pediu alterar largura. Eu alterei a largura para ele, verifiquei se a largura estava correta, alterei e já mostrei a tela num tamanho adequado conforme ele me pediu. Então, o encapsulamento, sim, propicia uma maior segurança ao código, né? Porque ele oculta certas situações, não possibilitando esse acesso direto de outras partes do sistema. Então, essa é verdadeira. A terceira, a herança possibilita a reutilização de código de forma a otimizar o desenvolvimento do sistema. Até aqui, perfeito, é isso mesmo. Pois tanto as características quanto as ações definidas em uma subclasse podem ser utilizadas em objetos da superclasse. Opa, errado. A herança só acontece de superclasse para subclasse e nunca da subclasse para a superclasse. A superclasse nossa é como se fosse uma herança no mundo real, vamos dizer assim. A herança passa de pai para filho. Então, a minha superclasse seria o pai e o filho seria a minha subclasse. Então, o que acontece? Geralmente, claro, às vezes em situações mais complicadas, onde o filho morre, de repente o pai pode herdar, mas o natural, o comum no mundo real é a superclasse doar para a subclasse. E na orientação a objetos só acontece da superclasse para a subclasse. Então essa 3 está incorreta. A 4 diz assim: polimorfismo está ligado ao conceito de herança, sim, e possibilita que um determinado objeto possa assumir formas diferentes dependendo da classe que este represente. Então, notem, o polimorfismo seria utilizado na seguinte situação. Exemplo, eu tenho lá as classes círculo, retângulo e triângulo. Cada uma dessas classes faz o cálculo da área de uma determinada forma. No círculo se calcula a área de um jeito, através do raio, no retângulo, através dos lados, no triângulo usa base, altura, dependendo do tipo de triângulo, né? Então, automaticamente, nós temos formas diferentes de se calcular a área. Vamos imaginar que eu tivesse um método em determinada parte do meu sistema que precisasse calcular ao mesmo tempo a área de um círculo, de um triângulo e de um retângulo. E esse cálculo seria sempre feito através de um parâmetro que seria passado para ele. Esse parâmetro, então, eu não poderia colocar que é um círculo, que é um retângulo ou que é um triângulo. Porque se eu colocasse que é um círculo, como é que poderia entrar dentro desse parâmetro um retângulo ou um triângulo? Ele daria erro. Se eu colocasse que é um retângulo, não poderia entrar um círculo ou um triângulo.
Então vejam, dessa forma, para resolver esse tipo de problema, seria interessante então criar uma classe figura. Essa classe figura seria a superclasse tanto de círculo, quanto de retângulo, quanto de triângulo. Assim, essa superclasse, ela seria, cada uma dessas subclasses seria um tipo de figura. Então, o círculo é um tipo de figura, o retângulo é um tipo de figura, o triângulo é um tipo de figura. Na classe figura, nós teríamos um método abstrato, chamado, por exemplo, calcular área, e esse método seria redefinido em cada uma das subclasses. O círculo teria o calcular área fazendo o cálculo específico dele. O retângulo teria o calcular área fazendo o uso específico dele. E o triângulo a mesma coisa. Assim, no método que fosse responsável por mostrar o cálculo da área lá, que a gente estava comentando, ao invés de passar um círculo, ou passar um retângulo, ou passar um triângulo, nós diríamos que ele recebe como parâmetro uma figura. Como todas as outras classes, círculo, retângulo e triângulo, são do tipo figura, ele não vai dar erro, e à medida que ele entre dentro do código lá desse novo método e faça o calcular área lá dentro, automaticamente ele vai calcular conforme o objeto que foi passado para ele. Se foi passado um círculo, ele responde como se fosse um círculo. Se for passado um triângulo, ele responde como se fosse um triângulo. Se for passado um retângulo, ele responde como se fosse um retângulo. Então, essa questão, essa alternativa, perdão, essa afirmativa, né, está correta, a 4 está correta. Então, relembrando, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, a 3 não está correta pela inversão das palavras subclasse e superclasse. Bom, diante disso, o comando da questão diz assim: diante do exposto, pode-se afirmar que. Aí começamos com os apenas lá, ó. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Não, a 4 também está correta. Então, a não é. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Não, porque tem a 1, tem a 4 e a 3 está incorreta. Então, não pode ser essa. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Não, porque a 1 está correta também e a 3 está incorreta. Agora, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Não, porque a 3 está incorreta e a 4 está correta. Então, a D não é. E apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4. A 3 não está correta. Então, a resposta correta seria a alternativa E. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Bom, até o próximo vídeo.